uma cirurgia de uma retirada de tumor no cérebro. Meu Deus. E isso veio trazer bastante notícias, bastante comentários, né, tanto nas redes sociais como em todos os lugares. E foi um momento para mim assim muito difícil, sabe? Foi um momento, vamos dizer que foi assustador. Meu Deus. Né? Assustador. Eu cheguei de viagem, foi em 2021. Eu cheguei de viagem, de uma das viagens, e com muito zumbido no ouvido. E eu não... Sabe que eu achava que quem anda muito de avião sabe que a gente barulho fica... da turbina, né? Isso. Então, como eu tinha feito uma viagem longa, com conexões demorada, então eu achei que estava demorando parar por causa disso. Só que os dias foram passando, semanas foram passando, e não parava. Então eu resolvi procurar um médico, e o médico disse que era o ouvido, não sei o quê. Não conseguiu, passou um remédio. Não conseguiu descobrir, mas não né? conseguiu parar. Não conseguiu, não parou. Então eu procurei um especialista, um neuro, e então ele mandou fazer o exame. Aí fiz o exame, mas sinceramente eu não imaginava nem o que seria. E quando eu cheguei lá, foi dia 20 de julho. Dia 20 de julho, olha, isso começou em janeiro. Dia 20 de julho foi que eu descobri. Nossa. Dia 20 de julho. Aí o médico falou para mim, olha, a senhora tem um tumor no cérebro. Meu Deus. Eu fiquei parada. E ele falou assim, esse tumor está de muito tempo, porque ele está muito grande. A senhora precisa urgente procurar um hospital. Mas ele não falou um hospital, ele falou o nome do hospital. Ele direcionou um hospital. E quando ele direcionou aquele hospital, ele falou que era o melhor, né? Então era um hospital especializado para essa situação. Que todo mundo já conhece, que é o Hospital do Cérebro, né? E para lá eu fui. Só que ele disse para mim o seguinte, para a senhora entrar nesse hospital, conseguir uma vaga, a senhora precisa ter alguém muito influente. Meu Deus. Um amigo, um influente, porque não é fácil conseguir uma vaga. Eu, tranquilo, do jeito que eu tô falando aqui, eu fiquei olhando para ele assim, peguei o papel, saí, fechei a porta assim e fiquei parada assim, como assim, anestesiada. Eu falei, meu Deus, não tô entendendo que eu tô passando por isso. Aí eu peguei o papel e apresentei pro céu. Acho que quem estava me olhando lá na clínica, eu nem me lembro mais nada, porque a gente estava nesse momento na sintonia do céu, né? E eu falei, Deus, eu não tenho ninguém influente. Eu não tenho ninguém. Mas o Senhor é o meu amigo. Eu só tenho o Senhor. Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Verdade. E o Senhor tem o poder para abrir a porta desse hospital para mim. Cheguei na minha casa, reuni meus filhos, eu tenho 3 filhos, contei meu esposo. E minha família falou, então, nós vamos, você vai operar, pronto. Minha família também muito calma, muito tranquila. Claro que eu sei que eles estavam desse jeito, porque estava perto de mim, né? Mas fora de mim, imagina como é que eles estavam, né? Eles queriam apresentar para mim uma tranquilidade. Uma força. Assim e ficou. Quando chegou no dia 20 de agosto, o hospital estava me chamando. O hospital me ligou, me chamou. O Hospital do Cérebro. Deus acelerando, né? O processo. Deus acelerando. Entre esse período, né, de 20 de julho a 20 de agosto, eu fiz o que era para ser feito. Fui lá, como qualquer outra pessoa, levei a documentação para onde tem que levar e tudo, e fiquei aguardando. Só que eu fiquei aguardando e continuei pregando, cantando. Você não parou teu ministério? Não parei nada e não contei nada para ninguém também. Eita. Eu não contei nada para ninguém. E continuei cantando, pregando, levando a minha vida normal. Sem uma dor de cabeça, sem nada. Dia 20 de agosto, o hospital me chamou. Fui para o hospital. Fiz lá o exame, não, né? Só a consulta. 20 de setembro, o hospital fez os exames todos que tinha que ser feito. Em setembro, dia 20 de setembro. E então ficou aí que eles viram que realmente estava muito grande. Não, foi feito só os exames. Quando chegou dia 20 de outubro, foi o resultado dos exames. E nesses resultados, estava tudo normal para poder fazer a cirurgia, mas o tumor realmente era muito maior do que estavam imaginando. E o médico conversou, estava eu e meu esposo, ele conversou, contou tudo o que poderia acontecer no dia 20 de outubro. Ele falou, olha,
ela pode ficar, né, cega, pode ficar surda, pode ficar paraplégica e pode dar paralisia facial. Então, o meu lado esquerdo poderia ser perdido. Meu Deus. O médico foi falando tudo. Se ela operar, pode acontecer. E se ela não operar, também. Então, ficou assim, eu operando ou não operando. Só que com uma condições. Ele disse, operando, você tem chances de ficar livre do tumor. E também eu sou especialista. Eu lido com essa situação todos os dias. Então, entre casos, ele diz que assim, são raros que acontece essas coisas. Demais, tudo fica bem. Então, ele queria me passar uma confiança nele. Eu falei assim, não, doutor, eu vou operar, mas assim, quem vai me fazer o milagre vai ser Deus, não vai ser o senhor. O senhor só vai botar a mão. E não vai acontecer nada comigo. Eu vou operar, e tranquila. Aí ele, tá bom. Quando vai ser a cirurgia? Isso foi dia 20 de outubro. Gente, ele falou pra mim. Meu Deus. Não tem data. Primeiro ele fala o risco todinho que eu corria. E depois ele diz que não tinha data. Eu falei, como assim? Ele, pode ser esse ano ainda, isso foi 2021. Ou pode ser ano que vem, porque a senhora vai entrar numa fila de espera. Eu falei, como é que eu tô desse jeito eu vou entrar numa fila de espera? Ele falou, mas assim como a senhora tem vários outros. Meu Deus. Bem, enfim, assim é a saúde, né, gente? Então, verdade. Vamos embora. Fui para casa. E quando eu fui para casa, eu me arrumei minha mala. Fui pregar em São Paulo. Aí contei para meus filhos, minha esposa já estava comigo. Ele falou, não, amor, vai dar tudo certo. Eu falei assim, com certeza. Vai dar. Enquanto é isso, eu vou cantando, vou pregando, vou vivendo a minha vida. Aí mandei mensagem para minha assessoria e falei, olha, a qualquer momento eu vou operar. Então eu falei dessa forma, as agendas que eu tenho, eu vou cumprir, mas não agenda mais nenhuma, porque eu vou operar a qualquer momento. Então, vocês conhecem meu assessor, né? Meu Deus. Já foi, anotou lá, ele, maninha, eu falei assim, não, eu tô tranquila. Fui para casa, preparei a mala. Meu Deus. E fui pregar em São Paulo. Eu aprendi, o tema da mensagem que eu preguei foi aprendendo com o silêncio de Deus. Aprendendo com o silêncio de Deus. Isso é forte. Aí eu aprendi com o silêncio de Deus que nem sempre a resposta de Deus vem com palavras, mas sim com realizações. Eita, isso é forte, hein? E eu preguei sobre Ana, que foi um congresso de mulheres, chá de mulheres em São Paulo. E nisso eu fui preparando os tópicos, e no tópico eu fui vendo, aprendendo com a resposta, com o silêncio de Deus. Porque Ana orava pedindo o filho e Deus não falava nada. Mas ela teve o filho. Então Deus deu o filho para ela, mas ele ficou em quê? Em silêncio. Aí então eu aprendi que a minha resposta que eu estava querendo não estava vindo com palavra, mas com realizações, porque eu perguntava a Deus, por que isso? Mas veja bem... Você questionou muito a Deus quando você descobriu? Não. Graças a Deus. Não questionei. Porque tem gente que não suporta, né? Questiona. Não, graças a Deus. Eu tive assim, bem calma mesmo. Porque chegar para uma pessoa e falar, tá com um tumor no cérebro, é espantador, né? É algo de surreal, né? De falar, meu Deus. Mas assim, até forte. Eu mesmo não me conheci. Em toda a situação, eu mesmo ficava assim, por que eu tô agindo assim? Sabe, porque eu achava que eu ia gritar, chorar. Cair em desespero, não. Né? Aí quando eu peguei esse tema, eu lembrei. Falei, peraí, no dia 20 de julho eu fui no médico. No dia 20 de agosto, o hospital me chamou sem eu ter ninguém para me colocar na frente. Em algum momento do processo, você pensou em perder sua vida e morrer? Pensou em que você não ia sair da cirurgia? Algum momento? Não, de perder a vida, não. Mas assim, às vezes eu ficava pensando em realmente acontecer o que o médico falava. Entendeu? Em nenhuma de perder a vida eu não pensava nisso, não. Mas de ficar do jeito que ele falava, sim. Então juntou o medo com a fé. Mas graças a Deus que a fé foi maior do que o medo, porque o medo de vez em quando vinha, mas quando o medo vinha assim, rapidamente a fé passava. Ela sobressaía sobre o medo. Ela sobressaiu, porque eu fui vendo o agir de Deus, mas aí foi nessa palavra.
Porque eu fui vendo todos os acontecimentos. Aí o hospital me chama. Entendeu? Então eu fui vendo. Deus está em silêncio, mas olha Deus. Mas o cenário está acontecendo, Deus está abrindo as portas, isso daí. Né? E eu lá pregando e Deus falando comigo. Eu pregando nessa mensagem e Deus falando comigo. Eu falei, mas peraí, mas aí Samuel nasceu e não morreu. Samuel nasceu perfeito. E eu fui falando assim, então o que vai acontecer comigo? Deus vai fazer algo grande. Porque nasceu um sacerdote, um profeta e um juiz. Eu falei, Deus vai fazer algo muito grande aí. E algo interessante, né? Que dentro do processo você não parou. Não, você parei. Continuou. Continuei. Então o segredo da vitória e do milagre é não parar em meio à dificuldade. Não né? parar. Porque se você para no meio do processo, eu creio que de repente poderia ter acontecido algo pior. Isso eu acredito que sim. Sim, porque. Se eu parasse. Porque se você para, a depressão te pega, a ansiedade pega. Isso aí. Né? A crise, né? Enquanto você está fazendo a obra, está se movimentando, o céu está trabalhando a teu favor. Aleluia. O céu ele se move, não é somente com a gente quando a gente para e se prostra, não. Como ele falou para Ezequiel, te põe de pé porque eu, Senhor, falarei contigo. Então, conforme você estava fazendo a obra que ir pregar e louvar, você está dando para o céu, você está fazendo algo para Deus. E uma frase que eu carrego comigo é, quando você faz para Deus, Deus ele faz para você. Mas aí é o efeito da fé. É isso aí. Não é isso? Porque, veja bem, se eu estou acreditando no milagre, eu não vou parar. Você não pode parar. Entendeu? Eu estou falando que, eu estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não tive medo. Sim. Eu tive, no meio, vinha o medo. Mas a fé... Você conseguiu caminhar mesmo com medo. Mesmo com medo, mas acreditando. Então, se eu acreditava, eu não parei, eu continuei. E fui continuando. Esse testemunho é muito forte, porque tem pessoas que estão vendo e tem pessoas que vão ver, né? Que pode estar passando um processo parecido com o seu. E a chave que você está liberando é não pare, né? Glória a Deus. Continua, né? A sua vida não parou, mesmo você tendo um diagnóstico de uma enfermidade que não é uma coisa assim fácil, né? É um tumor e justamente no cérebro, que você mesmo falou que poderia paralisar um lado seu, mas mesmo assim você continuou fazendo aquilo que o céu colocou nas suas mãos, porque a chamada que tem na sua vida é se louvar, pregar a palavra, você não parou. E durante você fazendo o céu, as portas que estavam fechadas foi se abrindo, o médico te atendeu, falou que não tinha um período para poder te operar e tudo caminhou para que o céu, né, cumprisse mais rápido a sua vida. Mas aí o que acontece? Quando o processo não te mata, é a própria pessoa que tira a vida no meio do processo. Você está entendendo por quê? Porque para. Sim. Quem para não resiste, aí acaba tirando a própria vida. Eu já vi pessoas né? Você está entendendo? Eu sou pastor de igreja também, sou pastor de igreja. E eu já convivi com pessoas de receber um diagnóstico do médico e deixar de viver. Deixar de viver, que eu falo assim, se entregar. Se entrega à enfermidade. Então, aprende hoje nessa tarde que o segredo da vitória é caminhar, não é se integrar, não é porque tem pessoas que se integram de uma tal forma que entra para dentro de um casulo, né, entra para dentro de casa, só que Deus está dizendo, se levanta, né? Continua, porque o céu, ele quando tem uma promessa na nossa vida, enfermidade não para, barreira não para, luta não vai parar. E você é um testemunho lindo que está sendo liberado para pessoas que precisam ouvir isso aqui. Depois a gente fala que o povo de Israel, quando eles estavam rodeando Jericó, com certeza eles estavam sendo flechados, né? Sim. Mas eles não foram atingidos porque eles estavam em movimento. Eita, Jesus. Entendeu? Isso é forte demais. Então, quando nós estamos em um processo, nós estamos sendo flechados. O inimigo está... Então, se você estiver parado, aí vem depressão, vem ansiedade, aí vem uma porção de coisa. Mas você está em movimento e ele está... Não para, porque um dia eu estava no monte, um dia eu estava na consagração, outro dia eu estava pregando não sei aonde, e assim, direto. Sim. Entendeu? Direto. Quando o medo vinha, eu parava um pouquinho, chorava um pouquinho, enxugava as lágrimas, e eu estava no meu óculos escuro e meu salto alto, lá ia eu de novo. E assim... Confundindo o inimigo.